Língua portuguesa. Leitura. Livro B. Lição 4. Aula 2. Olá, bem-vindos de volta. E eu continuo pensando na vida. Água, comida, sono. Quanta coisa a gente precisa para viver, não é mesmo? E como a gente depende uns dos outros. Até para dormir um sono bom, a gente depende dos outros, não é verdade? Precisamos de um cantinho para dormir, escuro, silêncio. Todo mundo precisa colaborar. E tem muita gente que não consegue nem dormir direito, não é? Vizinhos barulhentos, festa a noite toda, som alto. Ai, a gente não vive sozinho. Só o Robinson Crusoe. Você já ouviu falar dele? Já leu o livro? Vale a pena, você vai gostar. Mas não deu muito certo, a gente não consegue viver sozinho. Nós dependemos uns dos outros e dependemos da natureza também. E sabem por que eu estou pensando nisso tudo? Por que eu estou falando sobre isso? Por causa da água. Correção do dever de casa. Sim, isso mesmo. Por causa da água. Nós dependemos da água para viver. A água vem da natureza, mas a natureza depende de nós. Se a gente não cuidar, a vaca vai para o brejo, não é mesmo? Adeus, água limpa. Tempestade em copo d'água. Vocês acham que eu estou exagerando? Que estou fazendo tempestade em copo d'água? O que mais vocês aprenderam sobre essa expressão? Exagerar. Armar um barraco à toa. Criar caso por uma coisa de nada. Isso mesmo. Tempestade é uma chuva forte, muita água. E o copo é pequeno. Tempestade em copo d'água é uma reação desproporcional. Desproporcional, sem proporção. É um exagero. Você conhece gente assim? Lembram-se da Carlota da nossa leitura? Você se lembra? Ela é do tipo de fazer tempestade em copo d'água? É ou não é? Dar nó em pingo d'água. Como é? Isso mesmo, complicar as coisas. Pingo d'água é um pingo, uma coisinha de nada. E tem gente que consegue complicar. Qualquer coisinha vira um problemão. Você é desse tipo, cri-cri? Você consegue dar nós até num pingo d'água? Fazer onda. Provocar, levantar um problema. Uma pessoa que vê problema em tudo. Por que usar a palavra onda? Como é a onda do mar? É um tantão de água. Ela levanta, bate com força, mas e depois? Depois ela desaparece. Ah, entendi. Isso mesmo. Fazer onda é criar um caso, levantar um problema onde não existe. A onda é só água. Levanta, se abaixa e desaparece. Mas parece que tem gente que não percebe. Fica olhando só para os problemas. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa eu pesquisei. Tem 2 sentidos. A pessoa chata, insistente e a pessoa que não desiste. Insistente, persistente. Pessoa insistente, chata, inconveniente. Mas também é a pessoa persistente, que persiste, que insiste até conseguir. Água é mole, mas se ficar batendo, um dia acaba furando a pedra, não é mesmo? Gato escaldado tem medo de água fria. De onde vem essa expressão? Gato não gosta de tomar banho. Não gosta é pouco, nem chega perto, igual Cascão. Gato escaldado tem medo de água fria. O que significa? O que é um gato escaldado?
Um gato que levou um caldo, levou um banho sem querer. E o que isso quer dizer? O que vocês conseguiram saber? Tomar cuidado, prevenido. Isso mesmo. Quem já passou por uma experiência ruim, evita. Passa longe. Não entra numa fria de novo. Águas passadas não movem moinho. Águas passadas não movem moinho. O que é um moinho? O moinho é uma engenhoca, uma máquina. Ela precisa de vento ou água para girar. Mas se o vento já passou? Eu escrevi assim: depois que a água passou, não adianta mais. Mas eu aprendi outra coisa. Se a gente errou no passado, se não deu certo, a gente deve aprender a lição. As duas ideias estão certas. O que passou, passou. Devemos aprender as lições da vida. O que passou, passou. Se a água não caiu no moinho, o moinho não funcionou. Perdemos a chance. Mas se perdemos a chance, devemos aprender a lição. Por que a água não caiu no lugar certo? O cano estava fora do lugar? Perdemos a oportunidade? Deixamos a oportunidade passar? Na próxima, vamos ficar mais atentos. Águas passadas não movem moinhos. Muita molhança, não é mesmo? Leitura. Vamos nos lembrar de nossa conversa da aula passada? Nós conversamos sobre as coisas que precisamos para viver. A água é uma delas. E não é qualquer água. Para beber, por exemplo, precisamos de água limpa, água tratada. E no livro da Carlota, o que aprendemos? De onde vem a água? Como a água é tratada. Como a água chega até a torneira? Isso mesmo. Mas aprendemos também outra coisa. Vocês se lembram do finalzinho do livro? A sujeira. Se a gente joga sujeira no mar, o que vai acontecer? A água da chuva fica suja e um rio sujo vai nascer. Se a gente tira a mata da beira do rio, o que vai acontecer? O rio perde sua proteção e muita terra e sujeira pode receber. Se a gente joga sujeira no rio, o que vai acontecer? A água tratada pode não ficar bem limpa e pode não servir para beber. Isso mesmo. Se a gente suja a água, vai ficar cada vez mais difícil ter água limpa. Jogar lixo no mar, destruir as árvores que ficam perto dos rios. Jogar sujeira nos rios. E vocês sabiam que este é um problema do mundo inteiro? O que você sabe sobre esse problema? Será que a gente está fazendo tempestade num copo d'água? Será que estamos fazendo onda? Ou será que a água está correndo risco? Vocês já estudaram muita coisa sobre a água nas aulas de ciências, não é mesmo? O que você sabe sobre a água? O que você sabe sobre os problemas da água onde você mora? O que você sabe sobre os problemas da água em outros lugares? Nós vamos ler um texto muito importante. Vamos aprender muito mais sobre isso. O que vocês estão vendo? É o texto da lição 4. O título é Declaração dos Direitos da Água. O que é declaração, professora? Boa pergunta, Beto. Quem mais pode saber a resposta? Declaração. Declarar. O que é declarar? O que é declarar? Isso é o que diz o dicionário. Declaração é um ato público. Pode ser uma fala, um discurso, um texto escrito. É um anúncio sobre algo que deve interessar o público. Precisamos pesquisar mais para ver se isso tem a ver com a água, não é? Declaração dos Direitos da Água. Já sabemos que é alguma coisa dita sobre a água. Declaração dos Direitos da Água. Direitos.
Por que direitos? Será que a água tem direitos? É estranho, não é, professora? Vocês já viram algum texto desse tipo? Alguma declaração de direitos? Eu já ouvi falar. Direitos da criança. É mesmo, tem um negócio sobre direitos da criança. Vocês já viram algum documento desse tipo? Esta é uma lei. Uma lei é um ato público, é uma declaração. Aqui está escrito: dispõe sobre o Estatuto da Criança. E aqui está escrito: artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Que complicação! Não entendi nada. Mas é assim que se escrevem as leis. E é por isso que precisamos estudar muito para entender textos difíceis e saber dos nossos direitos e dos nossos deveres também. O que aqui está dizendo é que as crianças têm vários direitos. E no resto da lei, eles dizem quais são esses direitos. Este é um tipo de declaração. Mas o que são esses direitos? Quais são os direitos da criança? Um dia nós podemos estudar essa lei. Aqui diz que são os meios para as crianças se desenvolverem: saúde, alimentação, escola. São os direitos, aquilo que nós somos devidos, que as outras pessoas precisam fazer pelas crianças. Boa pergunta. E por que existem os direitos das crianças? Porque as crianças são crianças, não são adultos. Não conseguem fazer isso sozinhas. Declaração dos direitos da água. E os direitos da água? Por que a água tem direitos? Estou pensando. Acho que entendi. E o que você entendeu, Alfa? Que a água está ficando suja e se ninguém proteger, vai piorar. Deve ser isso. Alguém tem que proteger. A água não consegue se proteger sozinha. Boas ideias. Nós vamos precisar ler o texto para saber se é isso mesmo, mas acho que estamos num bom caminho. O texto fala dos direitos da água. É uma declaração, um documento público para chamar a atenção. Mas antes de ler, vamos observar mais um pouco. Qual é o formato desse texto? Como ele está organizado? Tem números, 10 números. E tem um pedaço aqui no início, sem número. Esse pedaço se chama parágrafo. O texto tem um parágrafo antes da lista que o Beto falou. E olha aqui, no final. Bem observado, Beto. Está publicado no Ciência Hoje das Crianças. Nós já conhecemos esse site, não é mesmo? E sabemos que lá tem informação científica. Informação que a gente pode confiar. É uma fonte confiável. Vamos ler o que está escrito? Ciência Hoje das Crianças Online. Isso nós sabemos o que é. Disponível em... Aqui está o... Endereço. É o endereço deste site. Acesso em... É a data em que essa informação estava publicada no site. Adaptado para fins didáticos. O que significa isso? Significa que eles reescreveram essa declaração. Vocês se lembram desse artigo no Estatuto da Criança? Não era meio complicado de ler? Ainda é. É assim que esses textos são escritos. Meio complicado. A declaração da água também. E por isso o pessoal do Ciência Hoje das Crianças
resolveu adaptar, escrever um texto mais simples, mais fácil para a gente entender. Vamos começar a ler? A Declaração dos Direitos da Água foi escrita na mesma data em que foi criado o Dia Mundial da Água, em 22 de março de 1992. Ela foi criada para lembrar a todos como esse recurso natural é importante para a existência da vida na Terra. Alfa, por que esse texto foi escrito? Ela foi criada para lembrar a todos como esse recurso natural é importante para a existência da vida na Terra. A Declaração dos Direitos da Água foi escrita na mesma data em que foi criado o Dia Mundial da Água, em 22 de março de 1992. Ela foi criada para lembrar a todos como esse recurso natural é importante para a existência da vida na Terra. Ela foi criada para lembrar a todos como esse recurso natural é importante para a existência da vida na Terra. Lembrar a todos. Recurso natural. Vida na Terra. 3 ideias importantes. Lembrar a todos. A declaração foi criada para lembrar a todos. Isso inclui a gente, não é mesmo? Recurso natural. Você sabe o que é um recurso natural? Isso mesmo, que vem da natureza. Nós não fabricamos água, ela é parte da natureza. Vida na Terra. Importante para a existência da vida na Terra. A água é importante para a gente viver. Esse texto vai ser difícil, tá cheio de palavra difícil. Mas nós vamos entender tudo. Vamos aos poucos. Fluência de leitura. Treinaram bastante o texto da piscina? Vamos ler juntos? Poema. Piscina. Susana Kfouri de Vargas. Na piscina todos dançam, viram peixes transparentes na corrente. E giram feito peões, e pulam feito peteca, e afundam pelos buracos que bem depressa se fecham. Flutuam em cima d'água, se atiram pelas beiradas, afundam cabeça n'água, se afogam engolfadas. Hoje eu vou começar a ler um novo livro. Ele vai nos ajudar a entender melhor a Declaração dos Direitos da Água. E nós vamos aprender muita coisa interessante sobre os cuidados com a água. Água Limpa, Água Suja. Esse livro foi escrito por Maria Anaíse de Oliveira Peixoto, Kleber Marques de Castro e Vânia Nunes Morgado. A ilustração é de Guto Lins. E o que estamos vendo aqui? Canos, a água chegando na torneira. Água suja, água limpa. Isso mesmo. Só que o título é ao contrário. Água limpa, água suja. Pegadinha, professora? Não tem pegadinha, mas precisamos prestar atenção. O ilustrador já está dando o recado. Vamos ver do que se trata? Água limpa, água suja. O que você faz quando acorda? Vai até o banheiro para escovar os dentes e lavar o rosto? E o que acontece quando você abre a torneira da pia? Sai água? E quando você dá descarga? A água desce? Mas como a água apareceu lá? E para onde ela vai? Você pode achar essas ações tão comuns que passam até despercebidas no dia a dia. Mas abrir a torneira e sair água, ou puxar a descarga e a água descer, não são ações tão simples quanto parecem. A água passa por muitos caminhos até chegar às nossas casas e por tantos outros caminhos depois que desce pelo ralo ou pelo vaso sanitário. Fazer isso tudo funcionar bem parece quase um número de mágica. O
O que acontece com a água que sai do vaso sanitário depois que você puxa a descarga? O caminho não é nada simples. Começa pela mudança do nome. Antes entrou água. O que sai se chama esgoto. O esgoto se chama assim porque é onde se despejam ou esgotam os resíduos líquidos e sólidos que saem das casas, prédios e fábricas. E como a água chegou até a descarga? Você sabe de onde vem a água da sua torneira? Antes de descobrir o segredo, saiba que, se sai água quando você abre a torneira, o mesmo não acontece com muita gente. O mesmo não acontece com muita gente. Observaram o que o autor quer dizer? Tem muita gente que não tem água em casa. Água encanada, que vem do cano. Vamos ver o que ele nos diz? Mais de 1 bilhão de pessoas no mundo não tem nem uma simples torneirinha de água em casa. E mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a banheiros. Nas cidades, é importante saber de onde vem e para onde vai a água. É importante saber como cuidar da água para que não haja problemas de saúde. E é muito importante evitar que a água limpa seja contaminada por água suja. Viram o que o autor disse? Isso mesmo. Precisamos saber de onde vem e para onde vai a água. Já pensou se a água que tomamos fosse a mesma do esgoto? Poderia causar um monte de doenças, como leptospirose, hepatite, malária, cólera, meningite, diarreia, verminoses. A lista é longa. Por isso é importante que a água que chega às nossas casas passe por um controle rigoroso de qualidade. Cada país tem suas normas para isso. A qualidade da água é estabelecida por lei. Está na chamada Política Nacional de Recursos Hídricos. A lei existe para garantir água limpa, água que não esteja contaminada. Por isso, a lei se baseia no que estudos de biologia dizem sobre o que é água limpa e sobre tratamento de água. No Brasil, a lei diz que a água precisa de tratamento antes de chegar às nossas torneiras. Quer dizer que ela passa por uma série de processos de limpeza para que se torne potável, ou seja, segura para o consumo. Mas afinal, de onde a água vem? A gente continua na próxima aula. Resumo da aula. Quanta coisa aprendemos hoje! Aprendemos o sentido de muitas expressões relacionadas com a água. Aprendemos que existe uma lei que trata dos direitos da criança. Aprendemos o que significa uma declaração, o que é um ato público. Aprendemos por que foi preciso fazer uma declaração dos direitos da água. A água está correndo risco. Aprendemos o que significa a palavra recurso natural. Recurso natural, um recurso da natureza, mas que está ameaçado e precisa de cuidado. E aprendemos mais. Água limpa, água suja. 1 bilhão de pessoas no mundo não tem nem uma simples torneirinha de água na casa. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a banheiros. Aprendemos que a água suja pode causar doenças. Leptospirose, hepatite, malária,
cólera, meningite, diarreia, verminoses. E temos muito mais para aprender nesta lição. Você já reparou que a cada dia a gente aprende um montão de coisas? Não é assim que o Beto fala? Dever de casa. Leitura. Livro B, página 46. Leitura. Ler o texto. Página 47. Exercício 2. Fluência de leitura. Página 60. Ler em voz alta cada conjugação. Leiam com bastante atenção. Procurem entender o significado de cada item. Anotem suas dúvidas para a gente conversar. Lembrem-se do que queremos entender. Quais são os direitos da água? E por que ela precisa ter direitos? Eu espero vocês. Até lá. Tchau.